Vamos lá, galera. Vamos começar a apostila de número 2 com o exercício 122, tá bom? Esse exercício aqui, ele fala de uma viagem em duas etapas. A primeira etapa é de move e a segunda etapa é de mu, tá bom? Aí ele quer saber qual foi a distância total percorrida nessa viagem. Então, a distância total, nesse caso, como não tem mudança de sentido, é equivalente ao ΔS, tá? Eu vou pegar o deslocamento da primeira parte mais o deslocamento da segunda parte. Na primeira parte tem aceleração, então é sorvetão. Beleza? Bom, parte do repouso, então a velocidade inicial é zero. O tempo é 30. A aceleração era 1. O tempo entra de novo, elevado ao quadrado. Tá bom? Então isso vai dar aqui, ó, 450 metros só na primeira etapa. Tá bom? Então tá acontecendo assim, ó. Vamos fazer um gráfico aqui da velocidade em função do tempo. Então partiu do repouso, né? Foi acelerando, aí atingiu uma certa velocidade, aí ele manteve constante. Beleza? Bom, a outra etapa, já que a velocidade se mantém constante, ela é de movimento uniforme, tá bom? Joga lá no triangulinho. Eu quero a variação do espaço, então eu faço a velocidade vezes o tempo. O tempo a gente já tem. Ele ficou 5 minutos andando desse jeito. Como cada minuto é igual a 60 segundos, 60 vezes 5, isso dá 300 segundos. Tá bom? Agora eu preciso encontrar com que velocidade ele começa essa segunda parte aqui, ó. Tá? A velocidade com que ele faz a segunda etapa é a velocidade com que ele finaliza a primeira etapa. Como a primeira etapa é de move, você pode aplicar um VVOAT, tá certo? Então, ó, a velocidade inicial era 0, a aceleração era 1, e ele andou em move por 30 segundos. Isso dá uma velocidade de 30. Então ele começa com 0, aí ele atinge 30. Quando ele atinge 30, ele se mantém paradinho aqui assim. Ele se mantém com a velocidade constante, né? Aqui assim, ó. Tá? Ó, essa etapa aqui, de acordo com o texto, durou 30 segundos. Essa etapa aqui, de acordo com o texto, durou 300 segundos. Beleza? Uma outra maneira do aluno resolver seria ele calcular a área desse trapézio aqui, ó. Tá bom? Também dá certo. Só que eu vou deixar para fazer outros exercícios pela área. Então, vamos lá para a segunda etapa? A velocidade da segunda etapa era constante e era 30. E ele ficou com essa velocidade por 300 segundos. Isso dá 900. Como ele já tinha percorrido 450, isso dá 9.450 metros. Tá bom? Na verdade aqui é 9.000, né? Eu acho que eu falei 900, mas é 9.000. Exercício bacana, exercício bonitinho, exercício que amarra os dois movimentos que você estudou até o momento, tá bom? A primeira etapa é de move e a segunda etapa é de mu. Movimento uniforme. Bom, o próximo exercício, lembre que eu seleciono os exercícios mais relevantes, tá? Até porque você não tem tempo de fazer tudo de todas as matérias. Uma coisa interessante para o aluno saber é ele realizar a análise de gráfico de espaço em função do tempo, da velocidade em função do tempo. É o que acontece aqui, ó. Tá bom? Ó, gráfico da velocidade em função do tempo. Você viu que aqui eu tenho uma reta inclinada? Se o gráfico da velocidade é uma reta, isso significa que eu estou diante de um move. Tá bom? E além disso, você viu que a reta é crescente? Então a aceleração é positiva. Outra característica importante, a velocidade se afasta do zero. A velocidade, ela cresce em módulo.
Isso acontece quando você pisa no acelerador, então o movimento é acelerado. Tá certo? Bom, vamos para a segunda etapa? Na segunda etapa, a velocidade escalar se mantém constante. Portanto, eu estou diante de um movimento uniforme. Já que é mu, não tem aceleração escalar. Se não tem aceleração, não faz sentido você falar acelerado ou retardado. Tá bom? Olha a última etapa. Velocidade varia segundo uma reta. Então é move. A reta é decrescente. Então a aceleração é negativa. Tá bom? Como a velocidade está se aproximando do zero, eu estou pisando no pedal do freio. Então o movimento é retardado. Tá bom? Uma coisa interessante para a gente lembrar: em todo o movimento, a velocidade foi positiva. Isso quer dizer que ele andou a favor da trajetória. Lembra? Estuda o dia inteiro para no dia não esquecer. Se o V for positivo, progressivo ele vai ser. Perfeito? Por isso que a melhor alternativa é a alternativa B de bola. Tá bom? O próximo exercício da sua lista é o 125. Um exercício bom, tá? Ele chamou o espaço de X, eu vou chamar de S para ficar que nem na nossa apostila. Tá bom? Ele disse que tinha um corpo aí, um móvel em move. O espaço inicial era 1 metro e ele parte do repouso. Ele falou que no instante 1 o espaço ocupado é 2 e ele pergunta, no instante 2, qual seria o espaço ocupado? Vamos lá? Como é move, eu vou meter um sorvetão aqui, sozinho, vendo TV até 2h30. Sozinho, vendo TV até 2h30. Ó, para que eu possa responder, eu preciso encontrar a aceleração. E para encontrar a aceleração, eu vou utilizar os dados fornecidos pela tabelinha dele. Tá? Ele falou que no tempo 1, o espaço é 2. Então vamos lá? No lugar do S você coloca 2. S0 é espaço inicial, valia 1. Como ele parte do repouso, a velocidade inicial é 0. Tá bom? O tempo, ele deu aqui, ó. No tempo 1, o espaço é 2. Por isso que no lugar do tempo, eu coloquei 1 aqui, ó. Quando você faz a continha, você chega que a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Aplica um sorvetão de novo, só que agora para o tempo 2. Vamos lá? Eu quero saber qual é o espaço. O espaço inicial era 1. A velocidade inicial era 0. Então essa parcela se anula. E a aceleração se encontrou lá em cima. O tempo era 2. Tá? Quando você faz a continha, você chega que o espaço ocupado é espaço 5 metros. E 5 metros tá ali na sua alternativa B de bola. Beleza? Exercício bacana, hein? Exercício legal para o aluno poder treinar. Bom, o próximo exercício que eu queria fazer com você é um exercício muito bacana. É o seu exercício 126. Ele forneceu um gráfico da velocidade em função do tempo. E ele pergunta de quanto foi o deslocamento. Vamos lá? Para encontrar o ΔS, uma das maneiras seria a seguinte. Eu vou encontrar a área sob o gráfico. A área que você toma é sempre entre o gráfico e o eixo horizontal. Sempre entre o gráfico e o eixo horizontal. Tá? Sempre entre a curva e o eixo horizontal. Então eu tenho um triângulo aqui e um triângulo aqui. A área de triângulo é base vezes altura, divide por 2. Vamos no triangulinho pequeno? Ó, a base vale 1, que é esse pedacinho aqui, ó. E a altura
vale 40. Vezes 1, 20. Vezes 1, 40, dividido por 2, 20. Você viu que é positivo? Isso significa que ele está andando a favor da trajetória, tá? Então o movimento é progressivo. Ele está indo para frente. Tá bom? Agora, vamos lá para a segunda parte? Na segunda parte, mesma coisa. Do 1 até o 2, a base é 1. A altura é menos 40 dividido por 2. Opa! O ΔS é negativo. Isso significa que ele está indo para trás. O movimento é retrógrado. Beleza. Olha que interessante, ó. Perguntaram para você o deslocamento total. Quando você faz o deslocamento total, você deve levar em conta a ida mais a volta. Então fica 40, então fica mais 20, mais menos 20. Ó, quando você vai calcular o ΔS, você leva em conta o sinal, hein? Então isso aqui dá um ΔS total igual a zero. Tá bom? Sabe por que isso acontece, ó? Imagina que esse aqui fosse meu carrinho, tá? Ó, ele anda para frente 20, depois ele volta 20. Ah, então é como se ele não tivesse saído do lugar. Por isso que o deslocamento total é zero, porque o espaço final e o espaço inicial acabam coincidindo. Tá bom? Detalhe importantíssimo. Se tivessem perguntado para você a distância efetivamente percorrida, aí a distância você leva o ΔS em módulo, tá? Então, andou 20 para frente, andou 20 para trás, ao todo teria andado 40. Mas não foi isso que ele pediu. Ele pediu isso aqui, ó. Por isso que a resposta adequada é a A. Beleza. Bom, outra questãozinha aqui, bem bacana, uma questãozinha que os alunos perguntam bastante, é a questão que fala que tem um carro e tem uma moto. A moto parte do repouso e segue em frente em move. Nesse instante, um carro passa por ela com velocidade constante, então é move. Aí ele faz algumas perguntas. Ó, uma das perguntas que o cidadão fez foi a seguinte: qual é a distância percorrida pelo carro desde o instante em que ele ultrapassa a moto até em que ele é alcançado pela moto? Bom, ele deu a velocidade do carro, 15. E ele é alcançado depois de 30 segundos. Joga lá no triangulinho, 15 vezes 30, isso dá 450 metros, tá? Detalhe importante, ó. Nesses 30 segundos, como o carro e a moto partem do mesmo lugar e chegam no mesmo lugar, né? Que é o lugar em que a moto ultrapassa o carro aí, os deslocamentos são iguais, viu? Nesses 30 segundos, os deslocamentos são iguais, né? Bom, vamos para a segunda parte. Lá na segunda parte, ele quer saber qual é a aceleração da moto. Como a moto tem aceleração escalar, ela realizou um move. Bom, o deslocamento dela é igual ao do carro. Afinal, os dois partem do mesmo lugar e a moto vai alcançar o carro. Então, nesse momento, eles percorrem o mesmo ΔS. Tá? Então, ΔS eu tenho. A moto partiu do repouso. Então, essa parcela aqui dá zero. E o tempo para que o encontro aconteça, o cidadão forneceu para a gente. Era 30. Ao quadrado, 900. Por 2, 450. Multiplica 10 dividindo. Isso aqui acaba dando 1. Tá? Questão bonitinha. A última questão, a questão de número 30, o cara ele fornecia esse gráfico aqui para você, ó. Então dá para ver que o móvel estava parado, aí ele foi acelerando, depois de 4 segundos atinge 40, depois ele mantém constante até o tempo de 10.
Aí ele quer saber qual é a aceleração na primeira parte, entre 0 e 4. Como a aceleração escalar se mantém constante, ΔV por ΔT. Lembrando que é nesse intervalo aqui, ó. Tá? Lá vai, hein? A variação da velocidade é 40. A variação do tempo era 4. 40 dividido por 4, isso dá 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Depois o cidadão pergunta qual foi a distância percorrida. Como não teve mudança de sentido, o ΔS e a distância percorrida acabam sendo iguais. Tá? Você pode fazer pela área. Como é um trapézio, ó, você faz a base maior, que é o 10, mais a base menor, que é esse pedacinho aqui, ó. 6 vezes a altura dividido por 2. Fazendo essa continha, você chega em 320. Tá? É isso aí, galera. Exercícios você deve encontrar de nível fácil, de médio e um pouco acima da média. Beleza? A maior parte dos exercícios de vestibular são de nível mediano, pelo menos em sua primeira fase. Valeu? Bons estudos para vocês e até a próxima.